Povo abençoado do Brasil, estamos aí com 6 meses de pandemia e eu gostaria de falar aqui sobre o ódio a Bolsonaro e as religiões que se manifestaram nesse tempo. Eu vou começar com as religiões. Para avivar a memória, aqui não tem nada para esconder, entra no meu canal do YouTube e vejam lá os primeiros vídeos que eu fiz, quando eu falei que nem presidente, governador e prefeito ia fechar a igreja que eu sou pastor. O que aconteceu? Assim que começou ao pânico da pandemia, prefeitos e governadores mandaram fechar totalmente igrejas e religiões. Eu falei, aqui não, eu estou amparado pelo artigo 5º, inciso 6º da Constituição, o lugar do culto tem proteção. E, rapaz, teve pastor que virou cordeirinho, fechou tudo, eu falei, não vou fechar. O que aconteceu? Em resumo aqui, a justiça manteve a igreja aberta para atendimento e suspensão dos cultos presenciais. O que os prefeitos e governadores queriam fechar tudo, certo? Eu botei minha cara para fora, então a justiça determinou que a igreja não pode fechar totalmente, porque a igreja presta um serviço assistencial incrível em tempos de pânicos e medo. O que me deixa ainda indignado hoje é que tem prefeitos estabelecendo número de pessoas em cultos de diversas religiões. Só podem 20 ou só podem 30. Aí eu pergunto, tem número limitado dentro de mercado? Só 30 pessoas? Dentro de banco? Só 30 pessoas? Dentro de ônibus? Só 30 pessoas? Não. Puro preconceito e perseguição religiosa. Quero conclamar evangélicos e católicos, se na sua cidade tem um prefeito desse preconceituoso que está estabelecendo número só para as religiões, não vote nesses camaradas, porque isso não tem nada de ciência. É da cabeça deles, pura perseguição religiosa, nada mais e nada menos. E outra, gente, lá atrás, quando eu falei que essa quarentena era de Araque, porque não protegia pobre, porque nunca teve distanciamento em ônibus, trem, metrô e barca, máscara só se usou a partir de 15 de maio. E outra, nas comunidades do Brasil inteiro, aí é que a coisa foi tremenda. Não teve comércio fechado, não teve distanciamento, não teve máscaras. Só no Rio de Janeiro tem mais de 3 milhões de pessoas que moram em comunidade. Quarentena, distanciamento, tudo de Araque. Conversa fiada para roubalheira de prefeitos e governadores, como nós estamos vendo aí. Não teve nada disso. Se dependesse dessas quarentenas aí, se dependesse disso aí, era para o Brasil ter morrido milhares e centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas. Tudo de Araque até hoje. Tá tudo cheio, tudo lotado, o ônibus tá tudo aí, ninguém tem distanciamento. Distanciamento só vale para a igreja, só vale para a religião. E Bolsonaro? Aí é que a coisa ficou feia. Politizaram o vírus, a imprensa e os partidos de esquerda, por causa das posições de Bolsonaro. Lembra que Bolsonaro também foi contra isso? Dizendo, olha, vai gerar uma catástrofe econômica que vai ser pior do que o coronavírus. Olha aí o presidente não, o diretor da OMS, falando a mesma coisa que Bolsonaro. E outra, e a cloroquina? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que rir. Você lembra? Bolsonaro defendendo cloroquina? Olha a China, que já usa desde fevereiro, e a imprensa calada. E o Mandetta, que virou, o ídolo da imprensa. Olha aí o que ele diz aí, ó. Não, você só vem para o hospital se você ficar mal. Olha aí, ó. Quantas pessoas morreram por causa desse irresponsável? Na verdade, Globo, Jornal Nacional, Veja, Folha, Estadão, tinham que pedir perdão ao povo brasileiro por politizarem a pandemia de maneira vergonhosa, produzindo pânico no povo, que gerou consequências gravíssimas. Só de problemas de coração aumentou 30%. Tá aí, só por problemas de coração, terror, pânico, morte, só por causa do presidente. O ódio ao presidente porque perderam a mamata de bilhões. Perderam bilhões
país e querem destruir o cara a qualquer preço, a qualquer custo. Agora, minha gente, olha a covardia da imprensa brasileira. Sabe o que a imprensa brasileira quis passar para o povo? Que o coronavírus, o Covid, era uma coisa só do Brasil. Uma pandemia mundial para tentar colocar a culpa no presidente. Mas a casa vai cair. Eu vou mostrar que quando você quer falar de mortes de Covid, tem uma lei de proporcionalidade. Você não pode falar de números absolutos. Eu vou provar para vocês. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo. Os Estados Unidos têm 328 milhões de habitantes. 50% a mais do que o Brasil. Lá morreram 183 mil pessoas. O Brasil, números arredondados, tem 210 milhões de habitantes. Morreram 117 mil. Significa que, proporcionalmente, a América morreu um pouco mais de gente do que no Brasil. Agora, preste atenção. A Espanha tem 47 milhões de habitantes. O Brasil tem quase 5 vezes mais. Na Espanha, morreram perto de 29 mil pessoas. Significa que, proporcionalmente, a Espanha morreu mais um pouco do que no Brasil. Outro país, Itália, 61 milhões de habitantes. Morreram 35 mil pessoas. Significa que na lei da proporcionalidade morreu um pouco mais na Itália do que no Brasil. França, 64 milhões de habitantes. Morreram aproximadamente 30 mil. Significa que na lei da proporcionalidade morreu na França um pouco menos do que o Brasil. Agora olha um detalhe. Estados Unidos, Espanha, Itália e França tem saúde de primeiro mundo. E o Brasil, desde que eu sou garoto, essa safadeza e roubalheira na saúde, maca em corredor, uma saúde precária, que nem se compara à saúde do primeiro mundo, que tem tecnologia, que tem todo o amparato, o Brasil não tem porcaria nenhuma. Então, proporcionalmente, somente a França teve menos mortes do que o Brasil. Para vocês verem o que essa imprensa fez para enganar o povo brasileiro. A imprensa, com ódio do presidente, fez uma campanha desgraçada, escondendo dados e querendo mostrar ao povo que a pandemia é só uma coisa do Brasil. Agora um dado. Bolsonaro, na pandemia, fez a maior distribuição de renda do mundo, em proporção com o PIB. Bolsonaro fez a maior distribuição de renda em tempo de pandemia no mundo. Você viu isso aonde? Você leu isso aonde? Isso é uma vergonha, minha gente. Isso é uma tremenda de uma safadeza dessa imprensa que é graneira e que perdeu dinheiro e quer derrubar o presidente. Só que tem uma coisa, o povo está com ele e não vão conseguir não. E eu vou terminar aqui a minha fala o seguinte, não tem nada a ver com pandemia, mas vou deixar isso aqui. Olha, uma conferência que o ministro Barroso participou, falando em inglês, né, que o Instituto do Fernando Henrique promoveu. Olha o que esse cara fala de Bolsonaro. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Um cara desse, se isso aqui, sabe, se isso aqui tem leis sérias, um cara desse era impedido de ser ministro. Que moral esse cara tem para julgar a chapa de Bolsonaro no TSE? Nenhuma! Não tem moral nenhuma. Põe aí de novo. Olha o que um cara desse, ministro do Supremo Tribunal Federal, fala do presidente da República. Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Fica aqui a minha indignação e o meu protesto por essa vergonha. A questão, minha gente, eu termino aqui declarando que Deus guarde você e tua casa, guarde tua família, que Deus afaste essa desgraça do país e que venham tempos de bênção e prosperidade para você e para o Brasil. Deus abençoe a todos.